Mas o Grêmio, muito em função também, né, vamos combinar, dos reforços que o Inter vinha trazendo e já trouxe no meio do ano passado, deu uma acelerada aí nos reforços, pensando muito no Campeonato Gaúcho. O prazo para as inscrições no Campeonato Gaúcho termina hoje. O nome de quem for jogar Campeonato Gaúcho, portanto, o Grenal, do outro fim de semana ainda, né? Província de São Pedro, Rio Grande do Sul, termina hoje. Hoje é dia de F5, portanto, né? F5 ali no BID. Diego Costa já está no BID. Anunciado, já deu até entrevista coletiva. Depois eu vou falar do Pavon, que completa o ataque hipotético gremista aí, né? Pavon pela direita, Diego Costa centroavante e o Soteldo quando voltar de lesão ali pelo lado esquerdo. Diego Costa deu entrevista. A entrevista teve uma boa repercussão, né, com tranquilidade, brincou, não sentiu peso algum por eventualmente substituir o Soares, chamou ele de Luizito, porque eram amigos, né, jogaram juntos, né, ele ficou um pouco atrás, claro, na reserva, em algum momento lá no Atlético de Madrid, falou com tranquilidade do Grenal. Ele é um jogador que, o que o Grêmio imagina, assim, por que ele vai dar certo? Porque ele pode dar certo, já que na sua volta ao Brasil as coisas não funcionaram como se imaginava, né? Aquela ideia de que não tem mais espaço na Europa, mas no Brasil vai sobrar porque foi um jogador de ponta, aí foi mesmo, né? 2 vezes campeão da Champions, 2 vezes La Liga, jogou 2 Copas do Mundo pela Espanha, enfim, um jogador que já foi há 10 anos atrás de outra prateleira. O Grêmio entende, mesmo que ele não tenha sido ficha 1 lá atrás, né? O Grêmio contrata agora porque fechou a janela, o Grêmio não conseguiu as outras alternativas que pensou, e aí voltou a carga ao Diego Costa. O Grêmio imagina aqui uma sequência de jogos, quer dizer, ser a estrela da companhia, ser um cara que vem para jogar mesmo, ao contrário do que aconteceu lá no Galo, quando o Hulk acabou tomando lugar e depois apareceu o Paulinho. E também no Botafogo, quando o Tiquinho, enfim, acabou voando e ele acabou na reserva, que esta sequência de jogos possa fazê-lo aos poucos retomar um padrão, se não igual, pelo menos uma parte já será suficiente, para ele contribuir, ser uma parte do Diego Costa que já foi. Então o Grêmio aposta muito nisso. O Diego Costa foi super inteligente, deixou um misterinho aí para o Grenal, né? Ele não estava treinando num clube, estava treinando por conta. Existe aí um planejamento para ele voltar a ter condições de entrar em campo, mas, enfim, não é nenhum absurdo imaginar que ele, no mínimo relacionado para o Grenal, que é no outro fim de semana ainda, no Beira-Rio, o Diego Costa possa estar lá. Houve um movimento aí, um pacotão de reforços do Grêmio nos últimos dias, né? O Grêmio prometeu lá atrás que traria um centroavante, um ponteiro, um lateral esquerdo, e esses jogadores acabaram vindo, né? Todos eles vieram, tem até o Maicon, lateral esquerdo aí, que o Grêmio contratou do Goiás para ser uma alternativa mais defensiva ao Reinaldo, mas enfim, Pavon, Soteldo e Diego Costa é o ataque que o Grêmio formou aí agora com essas contratações. É uma certa resposta também que o torcedor esperava, porque o Inter vinha se movimentando muito no mercado, né? O Inter está reforçando o time, ainda tem a chegada do Borré, esperada aí para dar mais força ao elenco. Charles, quer fazer uma pergunta ao Diogo? Sim, na verdade, já que ele levantou esse assunto da camisa do Juventude, eu só queria contextualizar aqui. Bom dia, Diogo. Na verdade, já falei isso aqui no Redação, esse hábito de tocar com as camisas dos clubes provocou uma reação dos fãs de futebol e dos fãs dos Titãs, né? Então, quando eu estive em Porto Alegre, Diogo, você se lembra, você estava no show ali, a gente até se encontrou pessoalmente depois do show ali, o que foi ótimo, a gente conheceu os nossos amigos, só pela câmera aqui, pela imagem, a gente encontrar pessoalmente. Eu ganhei 3 camisas até hoje desse torcedor aí do Sul, que chama-se Salomão, um dos grandes colecionadores de camisas de futebol, um dos maiores acervos de camisas de futebol do Brasil, se dedica também a isso. Ele me levou a camisa do Juventude, ele me levou a camisa do Aimoré, que eu usei no show, e quando fiz um show aqui no Rio, ele estava aqui no Rio e me levou a camisa nova do Aimoré, que eu fiquei falei, eu vou levar no Redação. Eu esqueço sempre de trazer, mas um dia eu vou trazer a nova camisa do Redação, como foi espelhada na Atalanta da Juventus. Então, só contextualizando, Diogo, assim, de fato, eu ganhei a camisa, assim, dessas pessoas, assim, continuo ganhando, continuo recebendo camisa de time, inclusive, coisa que me alegra bastante, né? Então, foi por isso que eu usei no show, sim, a camisa da Juventude e do nosso querido Aimoré, né? Agora, voltando... E nas cidades polarizadas, em termos de torcida, como Porto Alegre, né? Não usaria, nem do Grêmio, nem da camisa, né? Não. Jamais, assim. Mais do Aimoré, sim, do Juventude, sim. Do Caxias também usaria, entendeu? Inclusive tem a camisa do Caxias. Mas, enfim,
Agora, o Diego Costa, ele chegou respondendo algumas críticas das redes sociais. Foi em coletiva já, na apresentação, não foi isso? Posso dar aspas aqui, aí a gente até aproveita. Temos aspas? Para debater com o Diogo. Vamos lá. Se fizer mais gol que o Suárez, vai ter que pagar mais. Não, lógico, né? Um peso. Eu acho que o Grêmio, não só o Suárez, já passou grandíssimo atacante, né? Jardel, Paulo. Então, tipo, tem uma história muito linda em relação a ter atacantes top. Então, acho que isso também motiva os atacantes, os grandes jogadores a querer vir. Porque quando você tem um clube que tem história com atacantes que tem muitos êxitos, isso aí é como se fosse uma bendição, né? Que você vem para aquele clube para poder as coisas acontecer como aconteceu anteriormente com o jogador que estava. Então, acho que, sabendo da grandeza do Suárez, não existe comparação. É um grande jogador, fez um ano maravilhoso aqui no Grêmio. Lógico que esse ano tem um maior objetivo, meu é pessoal, mas o objetivo do Grêmio é títulos. É isso que eu particularmente penso, é tipo sair daqui e ter conquistado algo com essa camiseta. Esqueceu de citar um atacante importante, já que ele ampliou para atacante, não só centroavante, botou Paulo Nunes na lista, esqueceu de um atacante importante aí, hein? Vai ser o responsável pela escalação dele ou não no time. Ele vai ser levado para ver o estátua, né? Vai ter que fazer um tour do estádio e mostrar a estátua para ele. Tá vendo aquele ali, ó? Falou depois em outro momento, né, Diogo? Claro. Depois ele falou no Renato, brincou, conversou com o Renato, enfim. A gente brinca sempre aqui que o Renato é meio Arconcura, assim, né? Eu, por exemplo, costumo dizer que o melhor ataque da história do Grêmio foi o ataque do Grêmio campeão de 1977, onde o Grêmio terminou o octa do Internacional, que tinha Tarcísio, André, Catimba e Éder. E as pessoas sempre perguntam, puxa, mas e o Renato? O Renato é Arconcura, ele não pode entrar no mundo dos mortais no Grêmio, né? Porque é assim que ele é tratado. Mas o Diego Costa falou também, assim, do Renato. O Renato foi importante na contratação, porque estava aquela dúvida, quero ficar na Espanha, minha vida está lá, enfim. E aí o Renato daqui a pouco pega o telefone e fala com ele, tá, tem que ser agora, tem que me dizer, vem ou não vem? E aí, finalmente, o Diego Costa acerta com o Grêmio. É claro que o Grêmio confia muito na gestão de pessoas do Renato. Esse é um elogio que eu acho meio 100% do Renato, né? A gente pode... Há controvérsias em outras questões do Renato como treinador, mas nesse não há dúvida, né? Ele, entre erros e acertos, né? Ele tem essa experiência em gerir pessoas, vestiário, né? O chamado cheiro do vestiário, como diz o Tite. E o Grêmio aposta demais nisso. Aposta no Renato trabalhando com o Diego Costa e o Diego Costa jogando, com sequência de jogos, como argumentos assim para que ele possa, de alguma maneira, dar resposta ao Suárez. Claro que o torcedor ficou com o pé atrás, assim, não houve entusiasmo no anúncio do Diego Costa, não houve sequer uma grande recepção a ele, né? Porque é óbvio que a imagem do Suárez é difícil de você exorcizar, ela é muito grande, é muito forte. E como o Grêmio demorou para anunciar o centroavante, a joia da coroa, ela veio no final da janela, ficou um pouco a sensação de que tentou outros jogadores e esses jogadores não vieram. Mas o Grêmio aposta nisso. Sequência e o Renato para fazer o Diego Costa jogar. E nesse cenário de incertezas do começo de temporada, que teve jogador chegando e voltando e tal, Pavão é do Grêmio, Diogo? Pavão é do Grêmio. O Grêmio vai gastar cerca de 20 milhões, 19 milhões de reais para tirá-lo lá do Atlético Mineiro. O Grêmio aposta demais, eu diria até que é a contratação mais expressiva do Grêmio, mais que o Diego Costa, inclusive, até pelo valor, né? Ele tem 28 anos, quer dizer, está em idade sobrada assim, de rendimento. O Pavão surge muito bem no Boca, muito bem mesmo, assim, ele... Entre ali 16 que ele joga a Olimpíada pela Argentina e 18 que ele joga a Copa do Mundo. A foto que a gente colocou na 0 Hora hoje, inclusive, é ele festejando um gol do Mercado, que está no Inter, mas com Messi e Di Maria na foto. A escolha da foto, obviamente, é porque tem ali Messi e Di Maria. Quer dizer, ele era um cara dessa turma. Ele chegou a ser o jogador mais importante no Boca, ganhou 6 títulos no Boca. Houve um determinado momento que a cláusula rescisória mais alta da Argentina era dele, 30 milhões de dólares. Aí depois as coisas começaram a não acontecer na carreira dele. Ele tem uma caída, ele acaba sendo emprestado lá para o Los Angeles Galaxy, depois ele volta, aí tem uma questão ali dele com o Riquelme, também não acontece, não consegue retomar o padrão. Finalmente ele sai para o Atlético Mineiro e não joga algumas vezes, não chegou assim, a ser o jogador que o Atlético imaginava. Jogou algumas vezes com o Eduardo Cudê, numa linha de 3 meias pela direita, não estava jogando com o Filipão, estava sendo reserva. Acho que o Atlético aposta muito
no Alisson, né, um menino aí que está surgindo no Atlético pela direita. Mas, enfim, ele tem 28 anos, é um jogador sanguíneo, bastante sanguíneo, né? A carreira dele tem algumas questões, assim, às vezes extracampo, de brigar com a arbitragem, enfim, é um jogador sanguíneo, né? O torcedor do Grêmio gostou muito disso, né? Parece que tem a cara do Grêmio, de, enfim, tem essa parte muito evidente. Então o Grêmio aposta demais, aposta muito no Pavão, eu diria que é a contratação mais interessante do Grêmio, porque é um jogador com boa idade, né? Não é aquele jogador veterano, está em nível de competição, precisa só retomar um padrão altíssimo que teve lá atrás. E aí vamos combinar, né? Muda o ataque do Grêmio para a Libertadores, né? Pelo menos em nominata, né? Uma coisa é Bessosi, Galdino, JP Galvão, outra é Pavon, Diego Costa e Soteldo. É bem diferente. Se entrar no bid hoje, olha, já viram o nome para o Grenal aí, tudo passa a ser Grenal na próxima semana. Foi mais um dos jogadores que você acompanhou aí no começo de carreira, Tim? Muito. Eu acho ele muito uma vítima de tipo populismo sul-americano. Porque eu lembro, porque ele era o cara jogando na Argentina naquela época de 18, né? E como aqui, muitas vezes, tem que ter o jogador local de vez. Ele era o jogador local de vez em 18. Então, eu lembro conversando com o pessoal na Argentina, naquela época, antes da Copa, eles falando, olha, nossa seleção é Messi e Pavon mais 9. Eu pensando, isso é loucura, né? Ele não é nem perto do nível de um Di Maria, por exemplo. O que aconteceu nos anos depois disso mostra isso. Mas, às vezes, eu acho isso difícil para o jogador assimilar tudo isso. Porque, obviamente, ele está lá ganhando coisas com Boca, ou em torno à mídia, falando que isso e aquilo. O momento da choque com realidade é difícil, né? O momento que ele descobre que ele não é tão bom quanto ele era permitido a pensar. A gente viu isso muito no futebol brasileiro, às vezes, com os jogadores locais, quando eles vão para a seleção. Então, eu acho que ele foi um vítima disso. Ele é um bom jogador, mas colocar ele num Messi, Pavon é mais 9, eu acho que fez muito mal para ele. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Já começamos, então, a viver a expectativa do Grenal aí no Campeonato Gaúcho, né? E ontem,